Vamos lá, pessoal, preparados para fazer a correção? Só que a professora não vai fazer todos na lousa. Eu vou fazer uns 2 de cada, para vocês poderem observar a correção de vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. Número 24, eu vou fazer para vocês a letra C e a letra D. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é a fatoração. Então, 405, não dá para dividir por 2 porque ele não é par. Vocês viram que a professora mandou aí um PDF dos números primos para vocês? Olha lá. Eu posso dividir por 5, mas eu também posso dividir por 3, tá? Então, se ele terminou em 5, podemos até dividir por 5. Vamos pegando a calculadora, tá? 405 dividido por 5 dá 81. Agora, eu vou ter que dividir por 3, não é por 9, porque 9 não é número primo. Tem que dividir por número primo, sempre por número primo, ok? Então, vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Como o meu índice é 4, eu tenho que agrupar de 4 em 4. 3 elevado à quarta potência. Então, nessa raiz quarta, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 vezes 3 elevado à quarta potência. Quem é que vai sair da raiz? O 3, que eu tenho o índice igual ao do expoente. Então, vai ficar 3 raiz de 5. Raiz quarta de 5. Não pode esquecer de pôr o índicezinho ali, tá? Agora, na letra D, como que fica? Vamos fatorar 2.808, vamos dividir por 2. Vai dar 1.404, que dividido por 2. 1.404 dividido por 2, 702. Que dividido por 2, 351. 389, agora por 3, dividido por 3 dá 117. Por 3 também, porque a soma dos algarismos também dá um múltiplo de 3, dá 39. Por 3 dá 13. 13 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. O 2 ao cubo, o 3 ao cubo e sobra o 13. Então, lá dentro vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 13, certo? O 2 tem o expoente igual ao índice, o 3 tem expoente igual ao índice, raiz cúbica de 13 vai ficar lá dentro. 2 vezes 3, 6. Então, o resultado final é 6 raiz cúbica de 13, ok? Os demais. A letra A, vou pôr aqui para vocês, porque eu não vou fazer todos eles. A letra A, fatorando o 88, vocês vão ter 2 raiz cúbica de 11, porque era 2 ao cubo, 2 ao cubo sai e fica o raiz de 11. A letra B vai dar 9 raiz de 2, porque lá dentro vocês vão ter 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, então quando sai os 2, 3, é 9. E C, o C está ali, o D está ali, o E, 4, raiz quarta de 31, porque vocês vão ter 2 ao quadrado e 2 ao quadrado não, 4 elevado à quarta potência, tá? Isso vai sair fora. E o F vai ser 3 raiz quinta de 77, porque lá dentro vai ficar 7 vezes 11, aqui deu 3 elevado à quinta potência, vezes 7 vezes 11. Então, 7 vezes 11 sai e fica o 3 elevado à quinta potência, tá bom? Agora, no número 25, em que eu preciso descobrir qual é o valor que vai estar no quadrinho, tá?
o valor que vai estar no quadrinho. Deixa eu só guardar minhas propriedades aqui. Então, eu tenho lá 153. Nós temos que fatorar para saber quem vai ali, tá? 153. 6, 9. Então, dá para eu dividir por 3. Vai dar 51. Por 3 de novo. 51 dividido por 3 dá 17. O 17 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, como se trata de uma raiz quadrada, eu vou ter raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 17. O 3 vai sair fora, então quem que vai estar aqui no quadrinho? O 3, certo? Agora, e quando eu tenho a raiz, o resultado, e eu quero saber quem é o radicando? Nós vamos pôr o 3 aqui dentro. Então, se é uma raiz cúbica, eu tinha quem lá? Raiz cúbica de 20 vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, eu vou ter raiz cúbica de 20 vezes 27, e 27 vezes 20 vai dar 540. Então, aqui eu tenho uma raiz cúbica de 540, certo? Concluindo aqui, a letra A, o resultado do quadrinho seria 5. A letra B, o resultado do quadrinho seria 23. A letra C, o resultado do quadrinho é 567, que a professora fez na explicação para vocês. E a letra E, o quadrinho vai dar 12, certo? Então, aí está a correção do exercício 24 e 25. Continuando, então, exercício 26. O exercício 26, vocês vão, a hora que vocês forem copiar no caderno, coloca assim A, B, C, D numa coluna e 1, 2, 3 e 4 na outra. O A vai corresponder ao 3, o B vai corresponder ao 4, o C vai corresponder ao 1 e o 2 vai corresponder ao D. Tá bom? Agora, exercício 27. Vamos colocar dentro da raiz também. Então, eu tenho raiz cúbica de 6 vezes o 3 vai lá para dentro, com 3 ao cubo. Tá? 3 ao cubo dá 27. Então, vai ser 6 vezes 27. Portanto, eu vou ter 6 vezes 27, vai dar, então, 162, raiz cúbica de 162. Não esqueçam de pôr o índice, certo? A letra B vai dar raiz de 98, raiz quadrada de 98. A letra C, vamos colocar o 2 lá dentro. Como ele saiu, ele era elevado ao mesmo índice, portanto, 4. 2 elevado à quarta potência dá 16. E 8 vezes 16 vai dar 128. Então, raiz quarta de 128, certo? A letra D vai dar raiz cúbica de 648. A letra E, vou colocar o 4 dentro da raiz quadrada. Então, 3,5 vezes 4 ao quadrado, porque a raiz é quadrada. 4 ao quadrado dá 16. Então, 3,5 vezes 16 vai dar, então, uma raiz quadrada de 56. Gente, não adianta só olhar a resposta se você não sabe fazer a resolução. A resposta é só uma consequência. Se não sabe fazer, não adianta ter resposta. Vamos pôr o 5 dentro dessa raiz cúbica de 25 avos. Se é uma raiz cúbica, então é 5 ao cubo. 5 ao cubo dá 125 vezes o 1. Então, eu vou ter uma raiz cúbica de 125 sobre
25. 125 dividido por 25 dá exato. Então, vai dar 5. Então, raiz cúbica de 5. Ok? Corrijam com bastante atenção. O exercício 28, nós tínhamos duas maneiras diferentes de fazer. Ou nós colocamos os valores dentro da raiz, porque se era uma raiz quadrada, eu tinha aqui raiz quadrada de 3 vezes 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. 49 vezes o 3 dá 147. Então, aqui eu tenho uma raiz quadrada de 147, tá? Aí eu tenho aqui, posso colocar o 3 dentro da raiz quadrada também. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 7, 63. Então, raiz quadrada de 63. Colocando 8 dentro da raiz. Raiz quadrada de 2 vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 2, então, raiz quadrada de 128. E assim todos eles. E a outra maneira, como a professora fez na explicação para vocês, vocês podem calcular na calculadora. Então, eu tenho 7 raiz de 3, entre um número e uma raiz, eu tenho uma multiplicação. Então, eu coloco primeiro raiz de 3, que dá 1,73, e multiplico pelo 7, que vai dar 12,12. Se vocês olharem raiz quadrada de 147, 12,12, tá? Aqui, raiz quadrada de 7 vezes o 3, 7,93. Podem considerar só 2 algarismos depois da vírgula. Se vocês pegarem raiz quadrada de 63, 7,93. O outro, 2 raiz quadrada vezes 8. 11,31. Se vocês pegarem raiz quadrada de 128, dá 11,31. Então, vocês têm duas maneiras. Ou colocando o fator dentro do radical e deixar tudo em raiz quadrada, aí vocês vão colocar em ordem de raiz quadrada. Raiz quadrada de 63 é menor que raiz quadrada de 128, que é menor que 147. Ou vocês vão calcular a raiz na calculadora de todos eles. Os dois primeiros a professora já tinha feito na explicação. De modo geral, como vai ficar essa ordem crescente? 2 raiz de 11, porque não são os valores que vocês encontraram que vocês vão pôr como solução. Vocês vão pôr como solução esses números que ele deu no enunciado do exercício. Então, 2 raiz de 11 é menor que 3 raiz de 6, que é menor que 3 raiz de 7, que é menor que 6 raiz de 2, que é menor que 5 raiz de 3, que é menor que 8 raiz de 2, que é menor que 7 raiz de 3. Então, o 7 raiz de 3 é o maior e o 2 raiz de 11 é o menor, certo? Próxima aula, nós vamos trabalhar operações com radicais. E a coisa vai se complicando. Então, não vão deixando exercício acumular, matéria acumular, senão vai ficando cada vez mais difícil, certo? Até a próxima.